Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a bordo do Camaroso. E meus irmãos, já começam mostrando essas imagens para vocês que mostra o tempo que a gente está atravessando. Que época é essa? Literalmente. Olha, vocês sabem que eu gosto de jogar o meu videogame de vez em quando. E eu vou dizer para vocês que nem nos games é possível fazer uma coisa dessa. Nem nos games você consegue soltar alguém de cima de um avião. Mas a realidade tem extrapolado tanto, tem superado e muito a ficção. Como você confere aqui junto comigo, são imagens impressionantes, né, das pessoas desesperadas para sair daí. E você que está realmente desperto, eu quero que você já preste atenção no número dessa aeronave. Eu não posso mais fazer aquelas declarações mastigadinhas para vocês, mas pelo menos os que acompanham o canal já têm maturidade, já têm experiência suficiente, já absorveram conhecimento para entender o que realmente acontece. Você vê nessa aeronave o número 1109. Isso também poderia ser uma data, 11/9. Você que já viu os nossos vídeos sobre a numerologia dos Senhores do Mundo, sabe que eles costumam inverter os números, principalmente quando eles temem que as pessoas façam as associações. Mas se você inverter os números, você vai ter 9/11. Alguma coincidência? Com certeza, apenas uma coincidência, nada mais que isso. Então, as pessoas querendo abandonar seu país, né, sendo invadidas, desesperadas, você vê que muitas não têm nenhuma bagagem, estão apenas com a roupa do corpo. E o que o povo devia se perguntar é como se chega a essa situação. A gente vai falar um pouco mais dos detalhes, mas essa imagem aqui é muito impressionante, que você vê as pessoas se agarrando ao avião, né? Dizem que esses aviões é para carregar no máximo 150, 200 pessoas e eles estão saindo com 800. E mesmo assim o pessoal ainda tenta subir no avião desesperado para sair dali, porque eles sabem o que vai acontecer. Principalmente quando vocês vê a exigência dos invasores. A gente já vai ler. Agora, primeiro eu quero que você preste atenção, né, nessa matéria aqui, ó. Talibã quer impor lei islâmica em todo o mundo e põe cristãos em risco no Afeganistão. Dá uma boa olhada na imagem que você vê que esses caras eram um grupo pequeno. Agora, olha como eles estão bem armados. E eu pergunto a você, essas armas será que foram fornecidas por seu Zezinho no botequim? Foi você que vendeu? Fui eu? Quem foi que vendeu? Essa era a primeira pergunta. Você vê aqui que esses caras não têm profissão. Como é que esses caras arranjam tanto dinheiro para conseguir isso? Quem financiou isso? Se as pessoas fizessem a pergunta básica e parassem de ver as propagandas políticas em forma de jornalismo, como a gente tem aqui no Brasil, você vai ver essas notícias pela esquerda e você tem essa coisa deplorável aqui da Rede Globo que a gente vai ver juntos. Vamos ver juntos essa daqui que vale realmente a pena. Na verdade, não sentimos nada no momento. Queremos paz. Estamos cansados desta guerra. O futuro se parece com o que para você neste momento? Não consigo nem prever os próximos segundos agora, não consigo prever os próximos minutos. Por isso que não sei o que vai acontecer amanhã, ou depois. Outra coisa que me chamou a atenção ali dela também foi a falta de máscara. Você viu que só dois, um até com o nariz de fora, usavam máscara, sendo que o Afeganistão é um dos países menos vacinados do mundo. Primeiro, eu destaco aqui essa repórter. Você viu ela ali com uma mulher, né, com o véu. Olha como ela se vestia e agora, por causa dos invasores, ela tem que se vestir assim, do jeito que eles querem, né? E você também não está vendo nenhuma feminista falando nada do assunto. Então veja bem, preste atenção, é uma repórter da CNN. Então quando você vê, principalmente você que caiu nesse canal aqui pela primeira vez, está chegando de paraquedas porque foi indicado, né? Porque um familiar, um amigo seu que você considera chato, fica te enviando direto os nossos links. Quando você vê o seu amigo, essa pessoa que te indicou, dizer que a mídia é podre, não é porque a gente incentiva aqui, mas é porque a gente destaca o que deve ser destacado e as pessoas começam a perceber que de fato a mídia trabalha contra a população. Porque a coisa mais insignificante que tinha ali é justamente o que ela destacou. Repito, o mundo literalmente dos caras se acabando e ela preocupada com isso. Sempre trabalhando em prol de uma causa. E a pergunta que deve ser mais uma vez feita, em uma situação novamente diferente, é quem paga para que seja feito exatamente assim. Porque um profissional não vai fazer isso por livre e espontânea vontade. Ele é ordenado, olha, destaca isso. Tira o ponto-chave do foco. E eles fazem muito bem, inclusive. Por isso são profissionais. Agora eu vou dar continuidade nessa matéria aqui. E a gente já vai chegar ao ponto de por que isso acontece. Mas escuta só essa matéria, ela é bem extensa, vamos lá.
Domingo, dia 15 de agosto de 2021. As pessoas ainda acham que não, é superstição sua. Eu que já pesquisei muito, já fiz vários vídeos aqui explicando o verdadeiro motivo das pessoas terem medo, por exemplo, da sexta-feira 13. Rituais específicos, adorações pagãs específicas eram feitas em certas datas do ano. As explicações são as mais diversas possíveis. Então existe sim datas, no meu ponto de vista, que são mais carregadas do que outras. Isso é um fato. O próprio Deus, as pessoas deveriam ler mais a Bíblia. Ele criou o mundo em 6 dias e descansou ao 7º. E preparou uma bênção especial nesse 7º dia para aqueles que o guardam. Não quer dizer que a pessoa tenha que ser extremista, como o próprio Jesus Cristo ensinou, viver para o sábado, porque Deus criou o sábado para o homem, não o homem para o sábado. Tem que saber separar as coisas. O médico, serviços essenciais, tem que continuar rolando. Agora, aqueles que podem descansar nesse dia, devem fazer. Não há por que não fazer. Você vai se sentir muito mais bem recuperado e o próprio corpo humano, ele trabalha melhor depois de descansado. A pessoa rende muito melhor. Agora, continuando a matéria, no dia 15 de agosto, repito, o grupo islâmico Talibã assumiu o controle de Cabul, capital do Afeganistão, numa rápida escalada pelo controle do país, iniciada no sábado, dia 14, também de agosto de 2021. Insurgentes armados tomaram o palácio presidencial em Cabul, poucas horas após o presidente afegão fugir do país. Agora o Talibã voltou ao controle de quase todo o Afeganistão, com as cidades-chave conquistadas após a retirada das tropas dos Estados Unidos e da OTAN em julho. Cristãos, mulheres e crianças são os que mais correm risco. Preste atenção, mulheres e crianças são os que mais correm risco. Pausa aqui. Os Estados Unidos estava lá nesse país e de repente sai e deixa os caras assumir. Por quê? A gente vai chegar lá. Vamos lá. Um comandante do Talibã, Mohamed Arif Mustafa, afirmou em entrevista à CNN que acredita que combatentes talibã terão a vitória e a lei islâmica chegará não apenas no Afeganistão, mas a todo mundo. Preste atenção, mas em todo mundo. Não temos pressa e acreditamos que chegará um dia. A jihad não terminará até o último dia. Então, meus irmãos, veja que eles têm planos para implementar isso, não só lá, mas no mundo todo. E é possível que eles consigam, e até o final dessa matéria você vai chegar a essa conclusão junto comigo. O Relays Internacional, uma organização que apoia cristãos perseguidos, alertou que haverá um provável aumento nos ataques contra crentes em todo o país, após o retorno do Talibã. Para a organização, embora esse grupo do mal tenha pedido uma transição de poder pacífica, a rápida retomada apenas incentivará ações extremistas por parte dos militantes. Um líder da igreja afegã relatou que muitos cristãos temem por sua segurança, descrevendo a situação atual como terrível. Nossos irmãos e irmãs em Cristo estão nos dizendo o quanto estão com medo. Nas áreas que o Talibã agora controla, as meninas não podem ir à escola e as mulheres não podem deixar suas casas sem um companheiro, afirmou. Ou seja, as mulheres, para sair de casa, pela lei deles, ela tem que estar sempre acompanhada de um homem. As meninas nem sequer podem ir para as escolas. Então continue escutando que piora. De acordo com a missão Portas Abertas, esta insurgência representa uma realidade devastadora para o pequeno número de crentes ali. O Afeganistão já é um lugar brutal para a igreja. Os seguidores de Jesus estão sob risco constante e o perigo que enfrenta é muito real. O Afeganistão ocupa o 2º lugar na lista dos países mais perseguidos de 2021, do Portas Abertas. Os cristãos afegãos vivem sob intensa pressão e sob ameaça de perda de vida iminente, enquanto os milhares de afegãos e estrangeiros lotam o aeroporto de Cabul numa tentativa desesperada de fugir do país. A organização alertou que inúmeras crianças mais vulneráveis pagarão o preço final ao serem apanhadas pelo redemoinho no Afeganistão. As escolas estão fechadas, a comida é escassa e os números de deslocamento forçados estão aumentando. Crianças e famílias estão sendo escondidas ou fugindo e seus direitos fundamentais estão sendo negados, relatou a organização cristã. As crianças correm maior risco de violência, abuso e exploração, acrescentou Charles. Famílias que já lutam para sobreviver à miséria relacionada a este conflito, uma seca devastadora e ainda os efeitos do Sungamonga. Agora estão recorrendo a medidas desesperadas para proteger seus filhos, inclusive contra o casamento infantil. É outro problema lá, família. Aí a organização está chamando a comunidade internacional a manter sua presença no terreno para evitar uma catástrofe humanitária sem precedentes. A organização defende que o direito internacional humanitário seja respeitado por todas as partes e que a vida das crianças e famílias afegãs sejam colocadas em primeiro lugar. Segundo Paul Robson, CEO do Relays Internacional, muitos cristãos no Afeganistão são pobres e não conseguiram fugir do país. Eles serão deixados para trás, disse Paul, pedindo que cristãos em todo o mundo orem pelos seus irmãos do Afeganistão. Em seu governo, o Talibã aplica uma interpretação rígida da Sharia, a lei islâmica, onde meninas maiores de 10 anos são proibidas de estudar
e mulheres não podem sair de casa sem a companhia de um familiar masculino. O grupo extremista também sequestra meninas e mulheres para servirem de escravas íntimas para os militantes e assim gerar futuros soldados para a treta santa. Então, é aqui que o bicho pega, meus irmãos. Esses caras proíbem qualquer uso anticoncepcional, para evitar filhos. E as mulheres vivem o tempo todo grávidas. E eles pegam essas meninas muito jovens. Como o próximo trecho da matéria deixa claro, preste atenção. De acordo com o jornal The Conservador, quando os líderes do Talibã assumiram o controle das províncias de Badakhshan e Tashkent, em julho, foi emitida uma ordem aos líderes religiosos para fornecer-lhes uma lista de meninas com mais de 15 anos e viúvas com menos de 45 anos para casarem com os combatentes do Talibã. Ainda não se sabe se a ordem já foi cumprida. Então, eles exigiram aqui meninas de 15 anos e mulheres jovens. Para quê? Para gerarem muitos filhos. Então, uma menina de 15 anos que já ficar grávida, veja quantos filhos ela vai gerar até os 35, 40 anos. E cada filho desse já nasce sendo educado para se tornar um extremista. E você ouviu no começo da matéria qual é o sonho deles: espalhar isso aqui para o mundo inteiro. Aí eu pergunto, o Brasil, um país que tem as porteiras abertas, tem alguma chance? O exército você viu, o presidente foi fazer lá a sua palhaçada com seus tanques de guerra e virou piada internacional. Nem a Maria Fumaça, que tinha aqui na minha cidade, fazia tanta fumaça como os motores do tanque velho da década de 60 que o Bolsonaro exibiu ali, mostrando que realmente, como eu já falei em vários vídeos há 7 anos atrás, veja a história do nosso trabalho, e eu disse, o exército foi sucateado propositalmente, desde a época do Collor vinha sendo sucateado e o PT intensificou isso. Se o Brasil entrasse em treta, nós não teríamos condições de aguentar 20 minutos de treta, eu já falei isso, não teríamos condições de aguentar 20 minutos. Me criticaram, mas eu acho que o vídeo ainda tá aí. Se você quiser ver, procure nos mais antigos. Enfim, meus irmãos, resumindo aí, um país chega a essa situação deplorável, que não pode nem se defender, justamente por ficar na mão de estrangeiros, por ser invadido. Vocês sabem muito bem o que aconteceu com o Afeganistão, não é de hoje que o país do tio Sam tá lá, Principalmente depois da desculpa que deram, Não, é uma retaliação pelo que fizeram aqui, tudo bem. Até hoje muito mal explicado e é proibido falar sobre o assunto. Mas com aquilo eles puderam se instalar por lá, impede a população de se defender e aí diz, deixa na nossa mão que a gente defende. E aí quando o bicho pega, ninguém sabe quem está pagando por isso, ou sabe, mas ninguém fala. Enfim, o outro lado aparece com força total. Você acha difícil que isso aconteça no Brasil? Dá uma olhada nessa matéria aqui, que diz, alta dos combustíveis garante 31,6 bilhões a acionistas da Petrobras. Economistas apontam relação entre os dividendos recordes distribuídos pela estatal e a política que atrela os preços dos combustíveis ao mercado internacional. Então isso aqui, quem está ganhando dinheiro é a nação, não são os acionistas. São pessoas que muitas vezes estão até em anonimato, não querem se identificar, fazem parte de grandes grupos financeiros e levam os bilhões, os lucros da nação do serviço essencial. Quem está trazendo para o país o empobrecimento literalmente da nação é o Bolsonaro, entregando tudo para eles. Então a continuação do governo dele vai dar nisso. Ô Davi, e o Lula? Porque vai ser um ou outro, a não ser que tirem o Lula da jogada, já estão tentando, Mas escuta o que o Lula está falando. Lula, temos de incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Por que não temos desenvolvimento? É porque a elite só se preocupa com o próprio umbigo. Esse povo tem de voltar a ter o direito de trabalhar, de ter um salário digno, diz Lula em entrevista à CBN de Santa Catarina. O título real, para quem está desperto dessa matéria, é temos que empobrecer quem tem um pouco mais. O negócio é todo mundo pobre. Porque o que o Lula fez foi isso. Parte dessa crise que a gente vive foi por culpa do governo do PT, que aumentou como nenhum outro a nossa dívida interna e externa. Mas o plano que ele tem é jogar o pobre contra o rico, o negro contra o branco, a mulher contra o homem e etc, e etc. Esse é o plano do PT. E se você for analisar o pé da letra, o que acontece lá no Afeganistão, você vê que tudo isso é preciso para que finalmente a nação seja conquistada. É preciso o povo estar dividido, brigando uns com os outros para não se unirem e não perceberem o que realmente acontece e torna a vida de todos pior. É preciso que eles lá de fora comecem a assumir todos os serviços essenciais, principalmente a segurança. E você vê que aqui no Brasil todos esses passos têm sido dados e estão muito avançados. Lembre, mais uma vez, do nosso exército. O desfile foi uma vergonha nacional, deixando claro que, de fato, está sucateado o nosso exército.
Então todos os elementos que você viu no Afeganistão, você também tem aqui no Brasil. A diferença é que o Afeganistão, segundo as fontes de informações que eu vi aqui, chove 50 vezes menos do que em outros países. Então é uma terra muito seca, é uma terra de fato difícil a sobrevivência lá. E o Brasil é um país de fato rico, abençoado pelo Criador. E por isso a gente está suportando mais. Mas no ritmo que vamos, meus irmãos, entre Lulas e Bolsonaros da vida, não vai demorar muito para que, assim como aconteceu lá e que os economistas que ensinaram o Dr. Enéas sobre economia de verdade, nacionalista, não treinado para entregar sua própria nação, como é o caso de Paulo Jegues, FHC e outros, eles sempre alertaram que a globalização é aquela história, né, da livre competição, da raposa e da galinha. Nós já sabemos qual é o final. O senhor diz no seu livro que nós caímos numa armadilha. É uma armadilha fruto de todas essas contingências. Vou dar apenas um exemplo. Eles falam na competição entre nações. Se eu tenho a competição entre empresas, uma empresa vai à falência e manda pra rua seus trabalhadores, seus operários. A nação vai à falência, vai matar o seu povo. É o fim do humanismo. É o fim do homem, é o fim do humanismo, né? É o desastre total, o desastre total. As coisas estão caminhando exatamente para tudo que a gente vinha alertando que iria acontecer. A agenda vai a todo vapor. Enfim, vou ficando por aqui, não quero deixar o vídeo muito longo, até porque quanto mais longo ele fica, mais fácil é ser censurado, então a gente vai encerrando por aqui. Deixa a tua opinião, meus irmãos, como você vê a coisa, se você acredita que isso pode acontecer no Brasil, e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e fui!